Olá! Você está no canal Viagem aos Mistérios do Reino, que, como o próprio nome diz, é um convite para, através da Bíblia, viajarmos aos mistérios do Reino de Deus. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e seja sempre muito bem-vindo. Neste vídeo, vamos estudar o capítulo 9 do livro do Apocalipse, As Sete Trombetas, parte 2. As sete trombetas vão do capítulo 8 ao capítulo 11 do Apocalipse. O capítulo 9 aborda o toque da quinta e da sexta trombetas. Já a sétima trombeta é tocada somente no capítulo 11, a partir do verso 15 deste livro do Apocalipse. Do que já dissemos sobre as trombetas, vamos destacar o significado referente a Yahvé defendendo seu povo em meio às guerras de Israel, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, pedindo socorro em meio às batalhas. Esse é o aspecto bélico do simbolismo das trombetas. Elas nos falam de guerras e rumores de guerra. Esse é o foco principal do toque das trombetas no Apocalipse. A quinta e a sexta trombetas tratam de grandes exércitos e batalhas de um longo período de guerras. Aqui é importante notar outro padrão trazido principalmente do livro de Daniel, a correspondência entre principados espirituais e governos humanos. Em Daniel 10, o anjo Gabriel informa que foi confrontado pelo príncipe da Pérsia, que Miguel, príncipe de Israel, veio em seu auxílio e que, ao retornar da missão, teria de enfrentar também o príncipe da Grécia. Todas as citações referem-se a seres espirituais. No capítulo 9 do Apocalipse também vemos expressões que se referem tanto a seres espirituais quanto a seus correspondentes humanos. No vídeo do capítulo 8, nas primeiras 4 trombetas, chegamos até o começo da Idade Média, partindo desde a destruição de Jerusalém. Agora, a quinta e a sexta trombetas cobrem um enorme período de tempo desde o século VII até o século XIX. Vimos o capítulo 8 terminar com um lamento contendo 3 ais, pelas outras 3 trombetas que ainda iriam tocar. E agora neste vídeo, nós vamos a elas. A principal base da quinta trombeta no Antigo Testamento é o texto do livro de Joel sobre a praga de gafanhotos. Vamos ver alguns versículos do capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negrume. Como a alva está espalhado sobre os montes um povo grande e poderoso, qual nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante de geração em geração. Diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm, e como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes vão eles saltando. Como o ruído da chama de fogo que consome o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de batalha. O texto do Apocalipse já vai dizer o seguinte: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço, escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como têm os escorpiões da terra. Estrela é uma referência tanto a seres angelicais quanto a lideranças humanas, como nós vimos, por exemplo, no capítulo 12. Estrela caída do céu faz referência não só a anjo caído, sendo até uma referência ao próprio Satanás em Isaías 14, como também a lideranças humanas apóstatas ou anticristãs. Aqui na quinta trombeta, a chave do abismo foi dada a uma estrela caída do céu. Vamos ver que a quinta trombeta cobre o período de tempo desde o século VII até o século XV, ou seja, da ascensão do Islã, os árabes muçulmanos, até o início do Império Turco-Otomano. Vemos o surgimento e o progresso do islamismo na Arábia a partir do século VII da Era Cristã. O toque da quinta trombeta marca o surgimento do islamismo.
sua rápida ascensão e o seu avanço em direção ao Ocidente. Antes, porém, vamos ao significado de algumas palavras do texto bíblico. Abismo é um lugar sem profundo ou sem fundo. É um poço sem fundo, a palavra abissos em grego. Também significa no texto bíblico um mar primitivo, oceano primitivo, né? Profundezas da terra, caos, desordem, local sem luz, sem forma e vazio. Também significa lugar deserto, assolado ou terra arrasada. Também aparece no texto bíblico como um lugar de mortos e prisão de demônios. A própria Bíblia diz que quando Jesus expulsou os demônios dos gadarenos, eles imploraram que não os enviasse ao abismo. E o próprio Satanás diz que será preso durante 1000 anos no abismo. A propósito, a Arábia tem sido chamado Poço do Abismo por causa dos seus desertos e áreas vazias. Chave é autoridade para abrir e fechar. A chave foi-lhe dada. A autoridade não pertencia ao anjo do abismo, foi concedida por um poder superior. Fumaça são as trevas vindas do abismo. É a doutrina que sobe do abismo. A fumaça sobe do poço do abismo e escurece o sol e o ar, símbolos da luz e do espírito. A fumaça é a doutrina muçulmana de cunho gnóstico, anticristã, que nega a divindade de Jesus, sua filiação divina, sua morte vicária e a expiação dos pecados pelo seu sangue. Os muçulmanos acreditam que Maomé recebeu os ensinamentos por intermédio do anjo Gabriel, em revelações que ocorreram entre os anos 610 e 632 d.C. Assim, temos um anjo pregando outro evangelho, risco acerca do qual Paulo já tinha nos advertido na carta aos Gálatas. Gafanhotos têm dois sentidos nos profetas, um literal e um simbólico. Literal mesmo, como uma praga de gafanhotos na terra do Egito, e simbólico, que nós vimos aqui no texto de Joel, como exércitos destruidores, e também você pode encontrar isso no texto de Juízes, capítulo 6, que é a história de Gideão. No texto de Gideão, o verso 5 diz que, falando sobre os midianitas, que eles vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para a destruir. Desde o século VIII, já se havia identificado o símbolo dos gafanhotos com os árabes muçulmanos. Esta é também, mais tarde, a interpretação do próprio Martinho Lutero. Escorpiões fala que esses gafanhotos não atacam a vegetação, atacam as pessoas. A política árabe era não matar judeus e cristãos e não destruir propriedades à toa. Então, sem necessidade, não era para fazer nada disso. Poder, por outro lado, eles eram orientados a atormentar sem compaixão até que se convertessem ao Islã ou se submetessem a pagar tributos. A partir do verso 4, o texto diz o seguinte: foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não tinham na fronte o selo de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Selo de Deus é uma referência àqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. 5 meses no Apocalipse. Essa questão do selo de Deus você pode ver também nos nossos vídeos sobre os capítulos 7 e 14 do Apocalipse. 5 meses no Apocalipse, um dia corresponde a um ano. Então, 150 dias, que são 5 meses, são 150 anos. E aquilo, é um período do final da quinta trombeta. Nós vamos dar uma olhadinha nele também. No final da quinta trombeta, nós temos esse período de 150 anos. A interpretação mais plausível sobre isso é que ele se cumpre entre 27 de julho de 1299, quando o sultão Osman, também chamado de Osman, fundador do Império Otomano, invadiu pela primeira vez o território da Nicomédia, porque a Nicomédia, apesar de estar no que hoje é o território da Turquia, era uma cidade-estado grega. Até 27 de julho de 1449, quando Constantino XII, o último imperador grego, pede permissão ao sultão do Império Otomano para assumir o cargo. Ele reconhece
Ele se submete à autoridade do sultão turco-otomano. Deste modo, 150 anos, eles marcam o final do período da quinta trombeta e a passagem para a sexta. E tormento, né, um castigo de dor, não de morte. O veneno do escorpião raramente é fatal para seres humanos, porque eles não foram, os cristãos e as populações ali não foram exterminadas, elas foram submetidas. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas, semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraça como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas como ferrões, semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Cavalos é uma referência a exércitos e guerra. E aqui a principal referência nós vimos em Joel. O texto de Joel que nós lemos anteriormente, diz que a sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Também você pode dar uma olhada no nosso vídeo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que trata mais dessa simbologia dos cavalos. Coroas douradas, as coroas aqui são de vitória. O texto de grego fala sobre coroas de vitória, Stéphanos. Pode também ser uma alusão profética aos turbantes dourados ou com acessórios de ouro que eram usados pelos árabes nessa época. Rosto de homens e cabelos de mulher. O rosto de homem fala do elemento humano aliado às forças do abismo. E cabelo de mulher na Bíblia simboliza submissão, como você vê, por exemplo, no Apocalipse, no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Islã significa submissão. Quanto aos dentes de leão, uma outra referência aqui é um exército voraz. Isso aqui fala da voracidade, da força e da ferocidade desses gafanhotos. Tinham caudas com ferrões semelhantes às caudas dos escorpiões. E nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Ferrões é um simbolismo da referência ligada ao tormento, como já falamos anteriormente. Os escorpiões é uma referência ao componente espiritual da quinta trombeta. Jesus disse, eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Abaddon e Apolion. O anjo do abismo é chamado em hebraico de Abaddon e em grego Apolion, que significa destruidor e destruição, em Apocalipse capítulo 9, versículo 11. A propósito, você já se perguntou por que o número de emergência nos Estados Unidos é 911? Ou já atentou para o fato de que, em inglês, o mês é escrito antes do dia e que, portanto, 11 de setembro é 9 e 11? De quem essas referências são assinaturas? Quem estaria fazendo isso? E por quê? Consolidando então a quinta trombeta, ela cobre um período de tempo desde o século VII até o século XV, ou seja, a ascensão do Islã até o início do Império Turco-Otomano em 1449. A quinta trombeta apresenta o progresso do islamismo, seu surgimento e seu progresso na Arábia a partir do século VII da Era Cristã. A propósito, como dissemos, a Arábia tem sido chamado Poço do Abismo por causa dos seus desertos e áreas vazias. Como dissemos, os muçulmanos acreditam que Maomé recebeu ensinamentos de Alá por intermédio do anjo Gabriel, em revelações que ocorreram entre os anos 610 e 632 d.C. Maomé seria para alguns estudiosos do Apocalipse essa estrela caída da quinta trombeta. Nós, porém, como notamos no paralelo com o livro de Daniel capítulo 10, achamos que a expressão tem dupla referência, ou seja, a um ser espiritual e também a seu correspondente agente humano. Após a morte de Maomé, em 632, os árabes foram comparados às espessas nuvens de gafanhoto, invadindo o mundo na tentativa de disseminar a religião muçulmana.
5 meses ou 150 dias em profecia equivalem a 150 anos. Esse período se cumpre de 27 de julho de 1299, quando Otmã, fundador do Império Otomano, invadiu pela primeira vez o território da Nicomédia, a 27 de julho de 1449, quando Constantino XII, último imperador grego, chega ao trono com a permissão do sultão do Império Otomano. A profecia revela que surgiria um rei, cujo nome era Destruidor, Abaddon, e Destruição, Apolion, Apocalipse 9:11, e junto com seus súditos faria as assolações. Como hordas de gafanhotos, esses soldados saíram do fumo do islamismo e se lançaram à guerra até 27 de julho de 1449, quando terminam os 150 anos no final da quinta trombeta. Este é considerado o primeiro Ai. Nós vimos aqui no Apocalipse 9:12. Localizamos o islamismo dentro do Apocalipse, harmonizando este dado com as profecias de João, a história da igreja e a história do Islã. Vamos então para a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Estudamos no vídeo do capítulo 8 que os toques das trombetas estão ligados ao oferecimento das orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. O toque da sexta trombeta ocorre no lugar santo diante do altar de incenso, como as 5 trombetas anteriores. Nós vamos retomar esse tópico na sétima trombeta, porque ele é importante. Guarde essa informação. A sexta trombeta é a trombeta do Império Turco-Otomano. O versículo 14 diz: a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. 4 anjos no Eufrates correspondem aos 4 sultanatos principais do Império Otomano, situados justamente na região do Eufrates: Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. O versículo 15 diz que foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Hora, e dia, e mês, e ano corresponde a 391 anos e 15 dias. Uma hora corresponde a 15 dias, um dia corresponde a um ano, um mês são 30 dias, corresponde a 30 anos, um ano a 360 anos e o total 391 anos e 15 dias. O Império Turco-Otomano vai de 27 de julho de 1449 a 11 de agosto de 1840. Exatamente 391 anos e 15 dias. Terça parte indica que a destruição é parcial, a terça parte. Também há outras possibilidades para essa terça parte, por exemplo, como eles se dividiam aquele pedaço de terra ali, né? Uma parte além do Eufrates, uma parte entre o Eufrates e o Mediterrâneo, e a terceira parte além do Mediterrâneo, a parte que seria, englobaria, por exemplo, a Europa. Se você pensar na estátua de Daniel, você tem a cabeça e o peito de prata correspondendo a 1/3 da estátua, que fica além do Eufrates. Você tem o ventre e o quadril de bronze, correspondendo ao Império Grego. E você tem as pernas correspondendo ao Império Romano. E como o Império Grego se tornou a parte oriental, mais tarde, do Império Romano, você também pode ter uma terça parte aludindo ou à terra de Israel, ou da além do Eufrates, ou ao Império Romano, alguma de suas partes. Os próximos versículos dizem o seguinte: o número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas.
porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças, e com elas causavam dano. A cavalaria otomana era de 400 mil cavaleiros. Os exércitos muçulmanos chegaram a ter 3 milhões de soldados. Ao longo de 12 séculos, o número é gigantesco, como ondas de gafanhotos. Então, 2 miríades de miríades é um número que alguns calculam como 400 mil ou 200 milhões, outros calculam 200 milhões. Dos textos de Joel e de Juízes, nós vemos que significa um exército incontável, inumerável, uma grande multidão. Ouvi o número deles e assim vi, diz o texto do Apocalipse. Aqui também é bom notarmos um padrão, fazermos referência aqui a um outro padrão no livro do Apocalipse, que é importante no texto. João ouve algo e quando olha, vê o seu cumprimento. Por exemplo, nós estudamos aqui o capítulo 5. Ele diz assim: e ouvi a voz do que falava comigo. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, a raiz de Davi, que venceu para abrir os livros e romper os seus selos. E aí João diz: e eu olhei e vi um cordeiro, que tinha sido morto, mas estava vivo. Depois no capítulo 7, você tem essa mesma ocorrência. Ele diz assim: e eu ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos de Israel. E aí ele enumera 12 mil de cada tribo. E olhei e vi uma grande multidão de todas as tribos e línguas e povos e nações, que ninguém podia contar. E agora aqui nos cavaleiros e nos cavalos, também acontece a mesma coisa. Eu ouvi o número deles, entendeu? E quando olhei, eu vi um exército inumerável. Então, este é mais um argumento que mostra que o número é simbólico. O João ouve o número e quando olha, ele vê um cumprimento. Couraças de fogo, jacinto e enxofre, provável referência às cores dos exércitos otomanos. As principais cores do exército otomano eram vermelho, azul e amarelo. Fogo, fumaça e enxofre é a continuidade da invasão islâmica, né? Porque primeiro foram os árabes, depois são os turcos. Mas tudo isso aí é um movimento muçulmano. Então, continua essa invasão e a referência à fumaça pode também estar a ver com isso, mas é possível que seja uma referência também à mudança das armas de combate, porque nós estamos aqui no início da utilização das armas de fogo, né, e de pólvora aí nas batalhas. E a aparência de leões e de serpentes, leão, nós já falamos, é referência à voracidade desses exércitos, né, exércitos ferozes, vorazes. E serpentes é uma referência ao componente espiritual da sexta trombeta, como nós falamos também dos escorpiões na quinta trombeta. Consolidando então a sexta trombeta, vemos que ela cobre o período de tempo desde 1449 até 1840, quando é finalmente abatido o Império Otomano. O Império Otomano foi fundado pelo sultão Osman, compreendendo 4 sultanatos principais: Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá, todos situados na região do rio Eufrates. A profecia revela um rei cujo nome era Destruidor e Destruição, que junto com seus súditos assolaria o Império Romano do Oriente. Como hordas de gafanhotos, esses soldados saíram do islamismo, do fumo do islamismo, se lançaram à guerra e exerceram seu domínio desde o século XV até o século XIX. Finalizando o capítulo 9, vemos que os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Aqui termina o capítulo 9 do Apocalipse, na sexta trombeta, com uma parte do segundo ai. No entanto, só no Apocalipse 11, versículo 14, lemos que é passado o segundo ai, eis que cedo vem o terceiro. Porém, precisaremos fazer um vídeo só para o capítulo 10 e outro para a primeira parte do capítulo 11.
Ou seja, esse texto encerra o capítulo 9, mas falta ainda nós abordarmos a sétima trombeta. O toque da sétima trombeta ocorre no capítulo 11. Além disso, o texto do capítulo 10, versículo 7 do Apocalipse, diz: Mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 11:14 diz: É passado o segundo ai, eis que cedo vem o terceiro. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quando João teve a visão do livrinho que ele tem que comer no capítulo 10, foi-lhe dito que, quando o sétimo anjo tocasse a trombeta, cumprir-se-ia então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Nós vimos esse texto do Apocalipse 10 e 7. O mistério de Deus está terminado, ou seja, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, diz o verso 15 de Apocalipse 11. O quinto reino, do sonho profético de Daniel, capítulo 2, representado por uma pedra arrancada sem auxílio de mãos, finalmente chegou. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. O toque da sétima trombeta é a volta de Jesus em glória e majestade, ao som de trombetas e com todos os anjos do céu, como vimos no sétimo selo. Antes da sétima trombeta, os 24 anciãos diziam que Jesus era aquele que estava por vir. Mas agora, sua vinda é uma realidade. Aquele que prometeu voltar, agora veio. Corroborando essa visão, lemos que, diferente do toque das outras 6 trombetas, só o toque da sétima trombeta se dá no lugar santíssimo diante da Arca da Aliança. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes acessavam o lugar santo todos os dias, mas no Santíssimo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Dia Nacional de Expiação, no dia do juízo. Esse é mais um argumento a favor da interpretação de que as 6 trombetas soam durante toda a história, e só a sétima trombeta no tempo do fim, na consumação dos tempos, na volta de Jesus, porque quando soa a sétima trombeta, nós vemos que abriu-se o santuário de Deus que está nos céus, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto, e grande saraivada. Cada trombeta, tocada ao longo dos séculos, foram advertências divinas para produzir arrependimento e salvação. Agora, ao toque da sétima trombeta, vemos os juízos de Deus no derramar das 7 últimas pragas. Veremos que há de fazer justiça o juiz de toda a terra. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.